Vamos ouvir Deus falar conosco nessa noite. Vamos falar com Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. E eu posso te dizer em tom de confissão que se algo desse nível houvesse sido ministrado na minha vida, muitas circunstâncias, situações que eu passei na minha vida, que me causaram profundas feridas, certamente não teria acontecido. Te convido a, juntamente comigo, ir a Romanos 6, versos de número 1 e verso de número 2. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Vamos orar. Bendito Deus e Pai, que nessa noite o Teu Espírito tenha livre acesso aos corações. Esse mesmo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pedimos ao Senhor, Deus, que esta palavra venha sobre nossas vidas, como uma palavra profética, uma palavra, Deus, que corrige, que exorta, que edifica, que consola na área que se faz necessário em nossas vidas. Mas que verdadeiramente nesta noite sejamos ministrados, ó Deus, e possamos crescer no conhecimento daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, daquele que é Deus soberano, Criador, aquele que está sentado no trono de glória, aquele que sustenta o universo pela força do seu poder, mas que mesmo diante da sua grandeza, ele se compadece do fraco, do frágil, do pecador, e ele tem sonhos estabelecidos e propósitos para a vida de cada um que nessa noite nos escuta. Por isso, Deus, liberamos essa palavra, que toda a ação contrária do inimigo e toda a retaliação de Satanás já está repreendida no nome de Jesus. Liberamos também essa palavra, Deus, a qual ela irá produzir fruto segundo, ó Deus, o conselho da vontade do Senhor sobre ela. E que os corações que aqui nessa noite escutam a Tua palavra, os corações serão encontrados, ó Deus, verdadeiramente, como uma terra fértil, preparada, adubada, para que a Tua boa semente, que é a palavra, possa então, ó Deus, ser plantada e dar frutos para a glória do Seu nome. É o que nós rogamos ao Senhor, em um nome santo de Jesus. Eu quero olhar nos seus olhos e dizer: abra o seu coração. Se possível, segure nesse banco. Segure nesse banco. Deus quer falar com você em nome de Jesus. A grande maioria de nós não tem dúvida de que Deus é bom. A grande maioria de nós não duvida que Deus tem poder, todo o poder. A grande maioria de nós entende que o Senhor, Ele é perfeito, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Mas verdade é que muitos poucos conseguem vivenciar essa graça de Deus abundante nas nossas vidas. E nesse pouco tempo de vida cristã que eu tenho, eu parei para observar a vida de alguns irmãos que triunfaram e triunfam no Senhor, alguns irmãos que caminham no Senhor, alguns irmãos que chegam nas igrejas, se convertem e são tomados pela graça abundante de Deus, começam a frutificar, mas não prevalecem, não perseveram. Eles vão caindo um a um por esse caminho tão maravilhoso que é o caminho de servir a Deus. E então veio essa interrogação que se parece gigantesca. Por quê?
o que acontece na vida dos nossos irmãos tão queridos, que eles entram na vida cristã tão eufóricos, tão cheios de energia, tão cheios de disposição, mas os anos vão passando, as épocas vão passando, e as pessoas começam a se esfriar, o semblante começa a decair. E eu tentei entender o porquê disso. E é por isso que nessa noite Deus tem algo para falar na sua vida. E a palavra de hoje que nós lemos: como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. E o título da mensagem de hoje é: o pecado corrói nossa mente. O pecado corrói a nossa mente, mas o arrependimento liberta a nossa alma. Em momento algum, não crie nenhum tipo de resistência, mas no final dessa palavra você vai compreender que a mesma graça que te alcançou, e que te libertou, e que te salvou, ela continua agindo, e continua acessível à sua vida. E eu quero compartilhar com vocês alguns textos. O primeiro deles, não precisam abrir, é o que está em João capítulo de número 8, quando Jesus, ele, falando aos judeus que haviam crido nele, ele diz: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Nós compreendemos então que somos libertos por meio da verdade, a verdade que é a palavra de Deus, a palavra de Deus revelada e vivida na pessoa de Cristo Jesus. E eu quero compartilhar com vocês a trajetória de alguns homens e trazer a vocês alguns textos e alguns exemplos para que você possa compreender que a caminhada cristã é algo realmente não fácil. Os obstáculos certamente aparecem, mas que aquele que perseverar, aquele que permanecer, aquele que prevalecer até o fim, esse será salvo. Esse ganhará essa tão aclamada coroa da incorruptibilidade, a coroa de glória, a coroa que o Senhor tem reservado para todos aqueles que o servem, para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que viveram uma vida dedicada a Ele. Se conheceres a verdade, essa verdade vai te libertar. E nós iremos entender. Existe um homem chamado Jó. Jó, no final do seu livro, quando as suas esperanças parecem ser findadas, logo após ele amaldiçoar o seu próprio dia de nascimento, quando Deus se revela a Jó no capítulo 42 de Jó, Jó então cita e diz algo que pode sim ser comparado à grande maioria de nós. Ele diz: eu antes o conhecia apenas de ouvir. Eu antes o conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos conseguem te ver. Os meus olhos conseguem contemplar o Senhor. E diz no texto, no versículo 10 do capítulo 42, que então após os olhos de Jó serem abertos, que Deus traz uma palavra para que Jó abençoe os seus amigos, ore por eles, aquele que precisa ser abençoado, na condição de agora abençoador, aquele que precisa da bênção, agora na condição de quem será o canal para que a bênção seja ministrada. E o texto da Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a história de Jó. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto ele tinha antes. A sorte de Jó, como diz o texto, foi restaurada. Quando Jó, ele compreendeu a graça de Deus. No início do versículo 4, Jó diz o seguinte, no capítulo 42: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei,
e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando Jó, ele confessa, quando ele entende, quando ele abre os seus lábios e compreende o propósito de Deus, a graça de Deus inunda, e Jó, ele é restaurado. Um homem conhecido como sendo um homem segundo o coração de Deus. Estou falando do seu servo Davi. Ali narra a história de um profeta contemporâneo desse rei, que chega até ele e narra a história de um homem muito egoísta a respeito de algumas ovelhinhas. A ira se acende a Davi de tal forma que Davi, ele lança um decreto verbal naquele momento de que aquele homem é digno de morte. E então o profeta repreende severamente o rei, afirmando que aquele homem era Davi, porque ele poderia ter todas as mulheres que ele quisesse, ele poderia ter todas as dádivas, os bens e glórias que ele quisesse, mas ele escolheu uma que não era dele. E então Deus vem com um duro juízo a Davi. Mas no momento em que Davi, ele começa diálogo com o profeta Natã, ele reconhece o seu pecado, automaticamente o profeta, ele diz para ele que o seu pecado lhe era perdoado por Deus. Eu quero que você juntamente comigo entenda, para que você tenha uma vida cristã vitoriosa, para que os planos e todo o levante do diabo na sua vida se torne frustrado para a glória de Deus, para que você persevere, para que você conquiste, para que você cumpra com tudo aquilo que o Senhor tem determinado para a sua vida. Nós que somos filhos de Deus, nós que o aceitamos como Senhor e Salvador, é norteado o nosso coração por uma confiança e uma aceitação, quando nós conhecemos a Deus, e através de textos que nós entendemos que nós então somos seus filhos, textos como em Efésios, textos como está escrito em Colossenses, onde diz que outrora nós estávamos andando segundo o príncipe deste mundo, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós que estávamos longe, agora o Senhor nos achega para perto. E então nós nos sentimos muito próximos de Deus. Nós recebemos a promessa que somos feitos seus filhos. E nós não nos sentimos mais órfãos. Eu estava no pecado, agora eu estou em Deus. Deus me perdoou, Deus me lavou, Deus me purificou. Eu sou seu filho, eu sou herdeiro, co-herdeiro com Jesus. Eu agora estou juntamente com Cristo, sentado nas regiões celestiais. Eu começo a servir a Deus. É muita glória, começa a conhecer da sua palavra, começa a conhecer do seu nome, começa a conhecer das suas grandezas, começa a me relacionar com Ele, leio textos maravilhosos, o amor de Deus me inunda, e eu sou então uma pessoa que serve a Jesus. Eu começo a caminhar com Deus todos os dias, testemunhos começam a acontecer, milagres começam a realizar, a salvação é certa. A salvação é certa, faz parte da minha vida, tem um lugar para mim no céu que está reservado. E eu começo então a envolver com as coisas de Deus, procuro o pastor da igreja, meu sonho, falo, pastor, eu quero trabalhar na obra, aonde eu vou, aonde eu posso ajudar? E então começa a frutificar, e as pessoas começam a falar de você. Você viu fulano? Ele agora é crente. Parou disso, parou daquilo, está indo para a igreja, não se ouve mais falar que ele está causando problemas, só ouvimos falar coisas boas dessa pessoa. O grande problema é que nós imaginamos que isso é o fim, e não é. O grande problema é que nós imaginamos que tudo o que o Senhor quer fazer na minha vida é isso, não é. E eu quero te convidar a compreender o terceiro passo da vida cristã nessa noite.
O primeiro passo na vida do cristão, irmão, é o passo da conversão. O Espírito Santo, ele entra no seu coração e convence você. Convence você que você precisa de um Salvador. Convence você da sua vida, que você estava levando separado de Deus. É algo muito lógico. Como eu posso apresentar um Salvador para alguém que não se considera perdido? Para alguém que não entende que a condição da sua vida é de perdição, que o pecado que ele está vivendo irá levar ele para um estágio de perdição completa. Agora o Espírito Santo, ele entra no coração da pessoa, a graça de Deus invade a vida da pessoa, e essa pessoa então ela entende que ela precisa de um Salvador, e então naquele momento há aquele sentimento de Deus, se o Senhor não mudar a minha vida, eu estou perdido. Esse momento é lindo. Quando isso aconteceu na minha vida, estava com os irmãos orando, eu não esqueço até hoje, pelos corredores da igreja, e eu peguei um e falei, me leva lá na frente, eu quero aceitar Jesus. Um homem desse tamanho chorando é muito feio. Mas eu falei, vem cá, me leva lá na frente, eu quero aceitar Jesus. Depois eu entendi que aquele que confessa o Senhor publicamente, ele confessará a minha vida, a sua vida diante dos anjos de Deus. Aquele que testemunha a respeito de Jesus, Jesus testemunha a respeito dele. Então, irmãos, a conversão é aquela pessoa que está andando numa direção errada, mas o amor de Deus o envolve, e ele então volta a sua vida para o local certo, para o caminho correto. E então eu olho para aquela cruz e entendo que eu devia estar lá, mas quem está lá é Jesus. E então é proposto algo para a minha vida. Os olhos de Deus se estendem para mim, e os olhos de Deus dizem para mim, se você me aceitar, os seus pecados serão perdoados. Se você me aceitar, a sua vida será restaurada. Se você me aceitar, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. E te proponho, como disse na quarta-feira, um novo início. Um novo recomeço. E naquele momento que eu me ajoelhei na frente da igreja, chorando de forma compulsiva, orando a Deus repetidamente as seguintes palavras: Senhor, me aceita. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu preciso de você. Senhor, a minha vida chegou num nível que basta. Se o Senhor não for na minha vida, eu não sei o que eu vou fazer. Me aceita, Jesus. E eu só vi os braços dos irmãos me envolvendo, me abraçando, e o amor de Deus arrancando aquelas amarguras, arrancando aqueles espinhos do meu coração, e Deus olhando na minha face, dizendo: tu és meu filho, eu hoje estou te gerando novamente. E agora não para desonra, mas para minha glória. E eu fui salvo, você foi salvo. E nós que convertemos agora e somos salvos da ira vindoura. E temos um caminho a ser trilhado, e é nesse ponto, o ponto da conversão e o ponto da salvação, todos nós damos. Mas e o terceiro passo? O passo da santificação, o passo da regeneração, o qual diz a Bíblia que segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, é nesse processo que nós nos perdemos. É nesse estágio que a maioria de nós não consegue suportar a pressão, que somos provados, aperfeiçoados, e não resistimos. E é nesse momento que eu quero falar com você. Não é tudo, não é só aceitar a Jesus, não é só receber a salvação, tem um caminho a ser trilhado. E você e eu precisamos entender que o Evangelho é algo processual, contínuo. Não é eu aceito Jesus e sento no meu banco e agora é só esperar Jesus voltar, sabe lá Ele quando. É andar com Deus todos os dias. É conhecer e ser conhecido por Deus todos os dias. É orar, não até que Deus nos ouça, mas até que nosso
coração esteja sensível o bastante para conseguir ouvir a Deus, até que a ansiedade se cale, se prostre diante daquele que faz todas as coisas, como eu já disse hoje, segundo o conselho da sua vontade. É nesse momento que eu e você não resiste, porque o pecado na vida do cristão, na grande maioria das vezes, não acontece de forma vem através de uma pequena decepção, vem através de um pequeno rompimento de relacionamento, vem através de uma traição, a expectativa não é suprida, e então nós vamos nos decepcionando, nós vamos tropeçando, pequenos tropeços, até o momento em que a gente dá um grande tropeço e cai. Eu não venho aqui condenar, eu não venho aqui te olhar com o olhar te dizendo você está errado, luta de vida. Eu venho aqui dizer que nós precisamos entender que os tropeços nesse caminho acontecem, mas que é necessário não permanecer caído. Existe um evangelho a ser pregado, existe um evangelho a ser vivido, existe uma obra a ser feita, e primeiramente nas nossas vidas. Muitos de nós caminham e caem. E o nosso coração nesse momento, ele é pego por uma decepção tão grande. A culpa invade a nossa mente. O nosso coração pesa. E aquele irmão que outrora entra pela porta da igreja com um sorriso largo, um sorriso de eu sou aceito, agora ele entra com um semblante caído, dizendo dentro de si: será se o pastor viu alguma coisa? Será se o irmão viu alguma coisa? Discerniu alguma coisa aqui na minha vida? É isso. Que é o homem para que te lembre deles? Um pouco menor que os anjos o fizestes, e mesmo assim o enchestes de tanta honra e glória. Quem é o homem quando julgas a outro? Romanos 2. Irmãos, todos nós somos pó diante de Deus. Não se preocupe com o que o seu amigo, irmão, próximo está pensando, olhando, imaginando a seu respeito. Não esqueça que os olhos de Deus é sobre todos nós. E é nesse momento que eu quero que você entenda. Eu aceitei a Jesus aos 19 anos de idade. Foram 19 anos vividos longe de Deus. 19 anos absorvendo, aprendendo todas as coisas que não agradam a Deus. Mas houve um momento na minha vida em que o Senhor me aceitou, em que o Senhor me trouxe para perto dele. E muitos de nós, talvez imaginando, porque eis que do Senhor tudo se fez novo, e nós agora vivemos em novidade de vida, esses 19 anos serão desprezados. Não são, irmãos. São 19 anos de vida, vividas longe de Deus, e é por isso que eu preciso entender que a obra de Deus na minha vida não será realizada do dia para a noite. Eu preciso caminhar com Deus. O meu caráter precisa ser transformado. E esse transformar é diário. Por isso que nós não podemos desistir, que nós não podemos abrir mão, porque a obra de Deus ainda não se fez completa em nós. E nós precisamos estar atentos para os planos e para o projeto do diabo nas nossas vidas, porque a vontade dele é te ver caído, cheio de culpa, cheio de condenação, um semblante caído, achando que Deus não mais se agrada de você, achando que Deus não te importa com você. A vontade do diabo é que você permaneça prostrado, não querendo olhar para cima, porque imaginando que se olhar para cima, Deus vai estar com um pedaço de pau lá preparado para te bater. A mesma graça que te alcançou antes, ela continua disponível para você. Eu não estou minimizando aqui o pecado, porque a Bíblia
Bíblia diz em Isaías 59 que as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que eu estou dizendo para você é que você é especial demais para Deus para permanecer longe dele. É que você é importante demais para a obra de Deus para permanecer caído. É que você é especial demais para Deus para continuar brincando com o pecado. É hora de dar um basta nisso tudo. É hora de você abrir os olhos do seu entendimento e tomar posse do que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia. Você está entendendo que Deus está falando com você? Porque antes de Deus falar com você, a sua foi grande em mim. Antes de Deus falar com você, Deus me chamou para ter uma conversa, como diz a Josi, um tete a tete. E o Senhor disse para mim: eu não me agrado disso, eu não me agrado disso, eu não me agrado disso na sua vida. Mas isso não quer dizer que eu não me agrade de você. Isso não quer dizer que eu não tenho planos para a sua vida. Isso não quer dizer que os planos meus são findados. Levante-se, sacuda a poeira e permaneça na minha presença. A surra foi grande. Como eu disse antes, um homem desse tamanho chorando é bom? É feio. Mas eu quero dizer, irmãos, e eu entendo com isso que o trono, que também é o justo trono, o trono de juízo, também é o trono de graça. E na minha limitada condição humana de imaginar como seria o trono de Deus, eu imagino sempre que lá está sentado alguém que me ama e que deu tudo que ele tinha por mim e deu tudo que ele tinha